Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 15, Jesus diz o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Pai, obrigado por esta noite compartilharmos a sua palavra que é vida aos nossos corações, sua palavra que gera transformação de mente, que dá a nós ressignificância de vida. Conduza-nos nessa noite, que o teu Espírito gere em nós frutos a partir da sua palavra, em Cristo Jesus, amém e amém. Assente-se por gentileza. Deixa eu ver aqui nessa noite, quantos irmãos e irmãs que nós temos que não vieram de um berço evangélico? Levante a mão por gentileza. A gente tem um grupo grande de pessoas. Você lembra do dia em que o Senhor Jesus te alcançou e você foi convertido por Ele? Você lembra desse dia? Olha só, provavelmente esse foi o dia em que você foi tomado de muitas lágrimas, de muito arrependimento, de contrição de coração, de choro, de alegria, enfim, um misto de sentimento que tenha tomado conta do seu coração. E um dos sentimentos que é muito propício, é muito particular de todos aqueles que nasceram de novo, que se tornaram nova criatura, é exatamente o sentimento de que eles estão dispostos a morrer por Cristo naquele exato momento. Sim ou não? Você lembra disso? Assim, foi alcançado por Cristo, nasci de novo, passei por este processo de transformação tão grande. Você conversa com essas pessoas e é incrível o senso delas de sacrifício. Se você falar a um novo convertido: olha, nós precisamos de um missionário em tal região ou em tal localidade do mundo, porém lá está acontecendo perseguições, e é muito provável que nas próximas semanas aqueles que forem como missionários serão mortos. Esta pessoa provavelmente falará: eu vou, não tem problema nenhum, a minha vida é do Senhor, eu estou disposto a morrer por Cristo. O grande problema é que nós, após aceitarmos a Cristo, não morremos. E porque não morremos, precisamos agora aprender a como viver por Cristo. E esse texto de João 17 apresenta para nós exatamente esta verdade. Jesus Cristo está orientando os seus discípulos, e aqui ele realiza uma oração ao Pai, dizendo que não é para que o Pai retire os seus do mundo, mas guarde-os do mal neste mundo. E essa oração de Cristo, ela é tanto quanto desafiadora para nós. Por quê? Porque ela traz-nos o senso e a compreensão de que a intenção de Deus ao alcançar-nos, a intenção de Deus ao trazer-nos para o seu rebanho, não é simplesmente para que nós não estejamos mais no mundo, não é simplesmente para que nós deixemos agora de ter um convívio social e nos isolemos em monastérios religiosos. Não. O que Jesus está trazendo à luz a partir desta oração é exatamente a verdade que todo aquele que foi chamado por Ele precisa ter a compreensão que agora ele não se ausentará no mundo, mas estará no mundo revelando a bondade e a graça do Pai. Agora, a grande questão é: como viver e agradar ao Senhor em um mundo caído? Afinal de contas, nós estamos vivendo em uma sociedade imoral, corrupta, de valores totalmente inexistentes, e a partir desta realidade, como viver de maneira que agrade ao Senhor? Como nos movermos de tal forma que o Senhor se agrade da nossa vida? E é exatamente a partir de um personagem do Antigo Testamento que eu quero conversar com você nessa noite. Eu entendo que a vida de Daniel é exatamente um reflexo para nós sobre como não apenas devemos,
mas podemos viver em uma sociedade caída, agradando ao Senhor. A vida de Daniel é exatamente uma exposição clara para nós de que é possível sermos cristãos inteligentes, que se movem em inúmeras áreas da sociedade, que conseguem dialogar com classes, sejam elas intelectuais ou não, sem contudo corromper-se. A vida de Daniel traz para nós exatamente esta perspectiva, a perspectiva de que nós podemos transitar em uma sociedade caída, sem contudo adotar os valores da mesma. E eu quero chamar a sua atenção exatamente para essa história. O início da história de Daniel, ela nos apresenta uma primeira lição muito importante. Há aqui a tentativa babilônica de conformá-lo à cultura da época. A gente conhece muito bem a história de Daniel. Segundo alguns historiadores, ele é levado para a Babilônia aos seus 15, 16 ou 17 anos de idade. E aqui existe uma informação importante. Uma coisa é você pegar alguém que já possui uma formação intelectual, aos seus, seja 25, 30 anos de idade, e tentar moldar o intelecto dessa pessoa. Você terá um desafio muito grande com relação a isso. Agora, não acontece quando você está diante de um adolescente de 15, 16 ou 17 anos de idade. É muito mais fácil você moldar a mentalidade de uma pessoa nova. É muito mais fácil. Já há um ditado popular, daqueles que já estão aí com os cabelos brancos ou não têm mais cabelo, que madeira torta não endireita mais. E esta é um dos ditados que não é de todo verdade, mas de certa forma se aplica a essa realidade. Pessoas novas são maleáveis e moldáveis, ao passo que pessoas com anos de caminhada, que já desenvolveram princípios, concepções, entendimentos, possuem resistência diante de novos conceitos ou novos conhecimentos. A partir disso, nós temos um Daniel que é arrancado da sua cidade, que é arrancado do seu convívio social, que é arrancado da sua casa, é arrancado do meio familiar, dos seus amigos, das suas referências religiosas. Ele é arrancado exatamente do local onde encontrava-se as sinagogas ou o templo, local de adoração ao Senhor. Daniel é arrancado de todo este contexto que lhe era favorável, e agora ele é colocado exatamente no meio da Babilônia. Daniel agora passa a ingressar à Universidade da Babilônia, e ele seria treinado a esquecer os seus princípios, ele seria treinado a esquecer os seus valores. Daniel passaria em um curso na Babilônia de anos, que tinha como única finalidade e objetivo não apenas aculturá-lo à Babilônia, mas torná-lo um babilônico nato. Era exatamente esta a proposta. Daniel foi arrancado do seu ambiente familiar e religioso e forçado a começar uma história fora dele, uma história dentro de uma nação totalmente imoral, totalmente corrupta, totalmente corruptível, dentro da Babilônia. A tentativa era apenas esta: paganizar Daniel e os seus amigos, para que estes pudessem posterior auxiliar a Babilônia no processo da unificação dos demais reinos. Então a Babilônia tinha uma proposta intencional de tornar Daniel um babilônico, de torná-lo alguém culturalmente babilônico. E quando a gente entende esta primeira intenção, quando Daniel é levado para a Babilônia, nós entendemos que esta proposta, ela continua sendo realidade nos dias atuais, mesmo que a gente não perceba.
Mesmo que a gente não tenha a consciência de que isto está acontecendo, seja de forma intencional ou não, nós estamos exatamente sendo o alvo ou o objeto da tentativa da sociedade de aculturar-nos aos padrões e aos valores da sociedade em que nós estamos vivendo. Quando nós enviamos as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens para as instituições de ensino, sejam elas privadas ou públicas, o nosso objetivo é sempre que estas crianças, estes adolescentes, estes jovens, sejam alfabetizados, sejam instruídos em questões científicas, mas na grande maioria das vezes, os nossos filhos estão sendo doutrinados, estão sendo inculcados valores imorais desta sociedade. Toda vez que eu e você sentamos para ver uma série, um filme, ou você está diante das mídias, você precisará, de maneira muito criteriosa, analisar o que estará vendo, porque na grande maioria das vezes, filmes, seriados e séries têm uma única tentativa: moldar a nossa mente, inserindo os valores da sociedade. Grupos minoritários, isso é cada vez mais frequente. Se você digita no seu Instagram, eu sou contra o aborto, você vai receber inúmeros comentários de pessoas que você nunca viu, que você não conhece, levantando bandeira, dizendo que você é isso, que você é aquilo, que você é aquele outro, e aí por conta disso nós nos calamos. E tudo isso nada mais é do que uma tentativa fria, calculista, intencional, de tornar-nos padronizados, ou de moldar-nos aos valores dessa sociedade. Isto nada mais é do que uma tentativa da Babilônia moderna e atual em tornar-nos cidadãos babilônicos. É exatamente por isso que quando Paulo está escrevendo aos cristãos de Roma, no capítulo 12, Paulo vai dizer: não vos conformeis com este século. Uma das expressões aqui de não conformar-se é exatamente a ideia de não colocar a mente em uma forma. Ou seja, a sociedade contemporânea oferece-nos uma forma, dizendo: este é o padrão pelo qual você deve viver. Este é o padrão pelo qual você deve pensar, pelo qual você deve se relacionar. Este é o padrão, e nós tentaremos, a partir de todas as formas e meios, padronizá-lo, torná-lo alguém que vive, que pensa e que se relaciona como todos os demais. E quando a gente olha para Daniel, nós percebemos que é possível você caminhar em meio a uma sociedade corrupta, sem contudo absorver os valores da mesma. Daniel está na Babilônia, e a tentativa é conformá-lo à cultura da época, mas Daniel não se rende à proposta babilônica. Agora, é importante nós percebermos o seguinte, que na história de Daniel, a gente aprende o equilíbrio de como viver entre os dois reinos. Porque aí surge muitas vezes um grande paradoxo a nós, que é exatamente este: pastor, eu sou cristão, o meu reino é celestial, mas por enquanto eu vivo no reino da terra, eu sou de carne e osso, eu preciso trabalhar, me alimentar, me relacionar, e como que eu vivo? Afinal de contas, eu faço parte destes dois reinos. Martinho Lutero fala sobre isso em uma das suas obras, sobre os dois reinos, e o desafio que nós, como cristãos, enfrentamos diariamente, em estarmos em um reino, mas pertencemos ao outro, em vivermos em uma sociedade, mas termos a consciência que não somos dela, pertencemos a outra sociedade. E Daniel vai nos ensinar exatamente o ponto de equilíbrio. Quando nós olhamos para a performance de Daniel na Babilônia, você percebe que ele não caracterizava ou taxava tudo como errado, e também não aceitava tudo como certo. Daniel é exatamente aquele tipo de cristão que estava na Babilônia
e que tinha a consciência de aceitar alguns valores culturais babilônicos e rejeitar outros. Olha que interessante isso. Daniel não vai se levantar e dizer absolutamente tudo que vem da Babilônia é diabólico e eu não aceito. Não. Daniel também não é o oposto ao dizer, já que estou na Babilônia e Deus não me protegeu, viverei como um babilônico. Não. Você percebe Daniel conseguindo mesclar os valores. Por exemplo, ele aceita ter o seu nome mudado. Ele chega como Daniel, mas o seu nome é mudado para Beltesazar. Bel vem de origem pagã, que significa príncipe de Baal. E esse nome estava muito ligado a um dos deuses da Babilônia. E Daniel aceita sem problema nenhum. Imagine você, nasceu em um berço evangélico, o papai e a mamãe olharam para você e disseram, esse aqui vai ser o João, como o apóstolo João, o apóstolo do amor, e aos seus 17, 18 anos, em uma outra cultura, em um outro país, para que você esteja ali, o governo olha para você e diz, não, você não será mais João, você será agora chamado de Exu Pilintra. Você aceitaria? Você diria, não, eu vou reivindicar isso. Daniel não faz, ele diz, vocês vão mudar o meu nome, ok, sem problema nenhum. Era Daniel lá, aqui vai ser Beltesazar, ok, tudo certo. Daniel aceita ser o primeiro ministro da Babilônia. Sabe o que é isso? É cooperar com a expansão de um reinado pagão e auxiliar um rei pagão a prosperar. Olha que loucura isso. Muitos de nós talvez estaríamos dizendo, gente, isso é loucura, esse homem jamais deveria estar nesse governo corrupto. Daniel está exatamente sendo ministro da Babilônia, auxiliando de forma pensante o rei da época a expandir o seu império. Daniel, por exemplo, aceita ser o chefe dos astrólogos, dos adivinhos, dos encantadores. Inclusive coloca a sua cabeça a prêmio por estes. Daniel não coloca exigências para o rei, dizendo, olha, eu só aceito assumir esse cargo, essa posição, se realizar uma limpa no meu gabinete, quero todos os judeus que creem na Torá, que vieram cativos de Jerusalém, senão não. Daniel ele está dialogando com astrólogos, com adivinhos, com feiticeiros, com agoureiros, e ele está coordenando esse grupo de pessoas. Sabe o que é isso? Daniel conseguia fazer a leitura da sua sociedade e perceber que os locais ou os lugares onde ele estaria inserido não seriam capazes de lhe corromper. Pelo contrário, ele poderia, de alguma maneira ou de alguma forma, ser útil ao reino de Deus nesses espaços. Então veja, ele aceita mudar de nome, ele aceita servir ao imperador da época, ele aceita trabalhar em um gabinete onde a grande maioria não tinha os princípios que ele, mas em contrapartida, ele não aceita se alimentar dos manjares oferecidos, porque eram manjares, segundo os historiadores, que também eram oferecidos a ídolos. Daniel não aceita se curvar diante dos deuses babilônicos, ele não aceita ser privado da sua vida de comunhão com Deus, mesmo que isso lhe custasse a vida e a cova dos leões. Ou seja, Daniel está na Babilônia, ele caminha em uma sociedade totalmente corrompida, pecaminosa, em uma sociedade que não havia valores morais e éticos, porém, contudo, ele não se corrompe diante dessa sociedade, ele vive em uma terra suja, mas os seus pés não estão sujos. Daniel é exatamente esse protótipo. Queridos, quantos de nós perdemos de glorificar ao Senhor em inúmeras áreas da sociedade, porque acreditamos que devemos nos isolar dentro de uma igreja e sermos cristãos unicamente aqui. Enquanto isso, o Senhor nos chama para ocuparmos espaços, áreas estratégicas, e assim glorificar o seu nome em locais que sim, são corrompidos, em locais que são imorais, e ali tornar o nome do Senhor conhecido. Daniel está nos ensinando exatamente a realidade que
podemos pisar em espaços públicos, que podemos pisar em espaços privados, que podemos transitar em meios que a grande maioria são dominados por valores imorais, sem contudo nos tornarmos imorais. E o exemplo que eu gosto de usar aqui é exatamente o exemplo da canoa no lago. Imagine o lago e a canoa no lago. A canoa está no lago, mas o lago não está na canoa. O que Daniel ensina para a gente é exatamente essa realidade. Nós estamos em um mundo caído, com valores invertidos, depravados, mas estes valores e este mundo caído não devem estar em nós. Viva esse equilíbrio. Não seja esse cristão taxado de quadrado, de fantasma. A gente precisa se envolver em todas as áreas da sociedade, entendendo que não são estas áreas que nos corromperão, mas nós ali onde estamos inseridos podemos tornar o nome do Senhor conhecido. Quantos estão entendendo? Amém? Sequência. A verdadeira espiritualidade não está restrita a ambientes privados, mas exposta na arena pagã. Sabe o que eu acho incrível aqui em Daniel? Ele chega como escravo, os anos passam e ele se torna um homem importante na Babilônia. Ele agora possui uma alta posição, possui recursos financeiros ao seu dispor. Ele está entre os 3 maiorais da Babilônia e está prestes a assumir o comando sobre esses outros 2 e ficar apenas abaixo do imperador. Ou seja, Daniel tinha todas as possibilidades para realizar o que ele desejasse. O que me chama a atenção é que Daniel em nenhum momento resolve construir uma sinagoga na Babilônia. Você não encontra Daniel reunindo os seus amigos judeus, o Ananias, Azarias e Misael, e dizendo: olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui uma arrecadação entre os judeus, já que estamos na Babilônia, da Babilônia não sairemos, e vamos construir uma sinagoga, para que a gente se reúna e adore ao Senhor na sinagoga. Daniel não faz nenhum movimento com relação a isso. Poderia ou não poderia? Poderia. Tinha recursos ou não tinha? Tinha, mas não faz. Você não vê Daniel, quando está na posição de maioral na Babilônia, proclamar um dia de celebração da Torá. Todo dia 10 de setembro nós celebraremos a Torá, o dia do livro santo do judeu na Babilônia. Você não vê Daniel fazendo isso. Daniel não se preocupa em realizar uma marcha para Yahvé na Babilônia, no dia tal, no ano tal. Daniel não se preocupa com esses processos. E isso parece estranho para a gente. Daniel, ele não está preocupado em montar uma estrutura religiosa como era em Jerusalém, na Babilônia. Daniel não está preocupado com isso. Daniel não trancafia a sua fé e a sua espiritualidade a 4 paredes. Daniel pega a sua vida de fé e de espiritualidade e coloca de maneira exposta na arena do paganismo, para que ela seja provada. Daniel mostra para a gente esta verdade de que a nossa espiritualidade, ela não precisa e não deve estar trancafiada dentro de 4 paredes. Daniel traz para nós esta consciência de que a nossa espiritualidade, ela precisa estar nos areópagos da vida, como Paulo fez. Que a nossa verdadeira espiritualidade, ela não deve estar fechada em ambientes privativos que são apenas nossos. Pelo contrário, a nossa espiritualidade, ela precisa ser testada, ela precisa ser colocada à prova, ela precisa ser debatida, ela precisa ser exposta. O grande problema é que em inúmeros momentos nós optamos pela vida de espiritualidade monástica, construímos grandes templos, construímos
grandes catedrais, simplesmente para que ali nós estejamos abrigados e fiquemos ali, e ali revelemos a nossa fé, e ali nos movamos como cristãos, apenas ali, e nada mais além do que ali. Então ali nós somos cristãos. E muitos possuem a ideia, inclusive, de que as igrejas são como grandes hotéis, fazenda, que eles vêm para ficar inúmeras temporadas e daqui não saírem. E nós precisamos ter a consciência que a igreja não é um local de estadia. A igreja é local para pequenas paradas e pit stops, não no sentido de que você sairá dela, mas na ideia de que aqui nós viemos para celebração, mas aqui nós não vivemos, nós vivemos lá fora. A compreensão que nós precisamos ter é exatamente essa, de que aqui, exatamente aqui, não é o nosso local de moradia, é o local de celebração, mas o local de moradia e exposição de fé é fora daqui. A igreja não deve ser usada como fuga do mundo, mas um lugar de envio ao mundo. Preste atenção nisso, preste atenção nisso. Precisamos ter a compreensão de que Deus nos resgatou do mundo para nos enviar ao mundo. Precisamos ter a consciência de que Deus nos resgatou de uma vida de escravidão, de pecaminosidade, de sujeira, de imoralidade, e nos trouxe para este ambiente, não para ficarmos neste ambiente, mas para voltarmos ao ambiente onde fomos retirados e agora revelar a grandeza e a bondade de Deus. Então veja, nós viemos a este local e falamos de santidade, mas vivemos santidade fora deste local. Nós viemos a este local e falamos sobre Deus, mas tornamos Deus conhecido fora deste local. Nós viemos a este local e celebramos ao Senhor, mas é exatamente fora deste ambiente que nós precisamos tornar Deus conhecido. Queridos, nós precisamos ter a consciência de que o Senhor nos chamou para torná-lo conhecido não na igreja, porque Ele já é Senhor dessa igreja. O Senhor nos chamou para torná-lo conhecido fora dessa igreja. Dentro da área teológica, quando a gente está em sala de aula, nós trabalhamos uma compreensão errônea sobre a palavrinha igreja, eclésia. Quando você pergunta a modo grosso, o que significa a igreja? As pessoas normalmente respondem, uma comunidade de fiéis, ou pessoas separadas, tirados para fora, e fica nisso. E aí você insiste, como que é isso, tirados para fora então? Nós fomos retirados do mundo, fomos removidos do mundo. E aí eu gosto de perguntar, então você virou um fantasma? Não é bem isso, mas é exatamente a partir disso que se movem. Agora eu não estou mais, entre aspas, no mundo, então eu não me relaciono com absolutamente mais nada. O que eu quero é apenas igreja. Então eu venho na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E se possuísse um dia a mais no ano, bissexto eu venho também, porque eu não posso estar fora da igreja, porque aqui agora é o meu ambiente. E nos esquecemos que o Senhor não nos chamou para morar aqui. O Senhor nos chamou aqui para as paradas de terça, para as paradas de quinta, para as paradas de domingo, mas que a nossa vida deve de fato ser a exposição a Cristo e de Cristo fora deste ambiente. É exatamente por isso que Daniel não constrói espaços religiosos na Babilônia, porque ele entende que a sua fé deveria ser exposta exatamente no meio da Babilônia. A minha e a sua fé precisa estar nas arenas da sociedade. Como que isso acontece, pastor? Vou te falar. Quando você está em uma reunião na escola do seu filho, ali há uma arena e a sua fé pode ser exposta. Sabe como isso acontece? Quando você está em uma reunião, em um churrasco com os amigos não crentes, e toca-se sobre questões que você pode falar com muita propriedade,
Sabe como isso acontece? Quando você está caminhando com uma pessoa que não serve ao Senhor, e a partir desta caminhada, você consegue abrir, expor a sua fé, a sua espiritualidade, e a partir disso tocar o coração e a mente destes. Agora, se o meu convívio é apenas com santos, como alcançarei aqueles que não são? Se os meus pés somente vão onde os santos podem ir, quem alcançará aqueles que santos não são? Daniel nos ensina isso. Viva no meio da Babilônia, sem ser corrompido, sem adotar os valores da mesma, mas se mova entre ela, expondo a sua verdadeira espiritualidade, expondo o Deus que você serve, expondo a sua fé. Mova-se na Babilônia. Por fim, Daniel nos ensina, e a gente entende, que ele é o método de Deus para tornar seu nome conhecido na Babilônia. Eu gosto dessa expressão do Kuyper, quando ele diz que não existe uma única área da sociedade que Deus não diga é minha. Não existe uma única área da sociedade que Deus não diga é minha. Ou seja, a Babilônia era do Senhor. A questão é, quem tornaria o nome do Senhor conhecido na Babilônia? Você já deve ter ouvido sobre a tática do cavalo de Troia. E o Senhor faz basicamente exatamente isso. Há uma Babilônia imoral, há uma Babilônia com valores totalmente corrompidos, e o Senhor desejava entrar na Babilônia e abalar as estruturas da mesma. O que ele faz? Ele tem um método, ele tem uma estratégia, e ela se chama Daniel. Para os babilônicos, era apenas mais uma invasão. Para os babilônicos era apenas mais um grupo de escravos que estavam sendo levados para a Babilônia. Para os babilônicos era apenas mais uma campanha militar vitoriosa. Uau, que incrível! Para os babilônicos, mas para Deus era Daniel, o seu método entrando na Babilônia. Para Deus era exatamente agora a possibilidade de abalar as estruturas daquela sociedade através da vida de Daniel. Enquanto para os babilônicos era uma campanha militar vitoriosa, para Deus era o início da exposição do seu nome em uma terra totalmente corrompida. Gente, isso nós aprendemos muito e entendemos que nós somos os métodos e as estratégias de Deus na sociedade caída. Deixa eu ver aqui, quantos já oraram pedindo para que Deus levante pessoas para que proclame o nome dele? Levante a mão, quero ver. Quantos aqui que já oraram para que Deus envie pessoas e torne o nome dele conhecido? Levante a mão. Quantos aqui, pela última vez, que já oraram dizendo: Senhor, olha só, meu ambiente de trabalho, se uma liderança estivesse aqui, se alguém viesse a esse lugar, Senhor, minha família, eu preciso levar o pastor lá, porque com ele as coisas vão acontecer. Você já fez isso em algum momento? Não levante a mão, talvez já fez. A gente faz errado. Não, pastor, a gente faz errado. Enquanto nós estamos orando para que Deus levante pessoas e envie, Ele está olhando para nós como os seus métodos para usá-lo. Mas eu ainda não tenho percepção. Enquanto eu estou dizendo: Deus, mande alguém aqui para essa universidade, um professor crente, Ele enviou você, aluno crente. Enquanto eu estou orando e dizendo: Deus, mude o gerente da minha empresa e traga um gerente cristão que te ame e que estabeleça... Não, Deus não mandou um gerente, Deus mandou você para aquela empresa, para tornar o nome dele conhecido.
Enquanto nós oramos e dizemos: Deus, envie missionários, envie líderes para a minha família, envie missionários. Não, Deus enviou você. Você é o método dele, você é a estratégia dele, você é exatamente o instrumento dele para abalar as estruturas do local em que você está inserido. É você. Com carinho, diga para quem está ao seu lado: você é a estratégia de Deus. Você. Deus não enviará anjos, Deus não tornará em carne para vir e fazer. Ele tem a mim e a você, Ele tem a nós. Nós somos a sua estratégia. Nós. Enquanto para a Babilônia era exatamente um tempo em que receberiam novos escravos, para Deus era um tempo que um novo missionário estava indo para aquela localidade. É exatamente a partir de Daniel que o rei e os maiorais vão dizer: uau, não existe outro Deus igual ao Deus de Daniel, que fecha a boca dos leões. É exatamente no período de Daniel que o outro rei vai dizer: não existe rei como o Deus de Daniel, que escreve na parede e dá a interpretação. É com Daniel. É exatamente a partir da vida de Daniel que o rei vai dizer: louvado seja o Deus de Daniel, que além de dar o sonho, dá a interpretação do sonho e revela o seu. O nome de Deus se torna conhecido na Babilônia, porque Daniel chegou ali. Queridos, às vezes nós oramos, e oramos com entusiasmo e fervor, mas oramos de maneira errada, e oramos dizendo: Deus, levante pessoas cheias do seu Espírito, cheias de fé. Deus, levante homens intelectuais para que realizem apologias da fé. Deus, levante mulheres que tenham uma convicção de uma feminilidade bíblica para este tempo. Deus, capacite pessoas. E Deus está olhando e dizendo: eu quero você. Você é o meu método, você é a minha estratégia, você é a pessoa que eu quero usar. Enquanto nós estamos dizendo: Deus, envie pessoas, Deus está ainda dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Daniel está, e ao estar na Babilônia, ele torna Deus conhecido. Caminho para a gente finalizar nessa noite. Nós entendemos, na história de Daniel, conhecemos o Deus que ressignifica histórias. Escute isso. A gente olha para toda a história de Daniel e nós ficamos empolgados com ela. Nós falamos: uau, como Daniel foi incrível, como ele foi um homem estudioso, como ele foi um homem de superação. Alguns coaches modernos usam a história de Daniel como superação de traumas. Aquele que é retirado do seu meio familiar, do seu contexto social, é arrancado, jogado como escravo, torna-se ministro, torna-se líder na Babilônia. Olha o esforço de Daniel, olha a força mental de Daniel, olha a capacidade de Daniel. A psicologia dirá: olha a resiliência de Daniel, a capacidade de sofrer um impacto tão grande e conseguir reestruturar-se ao estado anterior, ou até tornar-se superior ao estado anterior. Mas a história de Daniel não é apenas sobre Daniel. A história de Daniel é exatamente sobre o Deus de Daniel. A história de Daniel tem como cunho principal não apontar os feitos de Daniel. A história de Daniel tem como cunho principal não colocar a figura de Daniel como referência, dizendo: ei, aqui está Daniel, siga-o, faça o que ele fez, ande como ele andou, pise nas pisadas que ele deixou. Não, o livro de Daniel e a sua história estão para nós, para revelar-nos o que Deus pode fazer com alguém que se entrega totalmente a Ele. É exatamente isso. O livro de Daniel, eu já te convido a se colocar de pé.
é exatamente esta proposta. A proposta para percebermos de que todas as coisas estão sob o controle de Deus. Mesmo que para os judeus daquele período e daquela época, as coisas haviam saído do controle, eles tinham sido levados cativos, Deus havia os abandonado, mas na história divina, Deus havia trazido Daniel de Judá para colocá-lo na Babilônia e alcançar os babilônicos e honrar a vida de Daniel. O livro de Daniel é exatamente um lembrete do que o Senhor pode fazer a partir das nossas vidas e a partir da vida daqueles que se entregam totalmente ao Senhor. Eu finalizo nessa noite dizendo: a sua história e o significado dela só haverá significado e importância se ela for vivida nos propósitos de Deus. Porque ao vivê-la nos propósitos de Deus, Ele pode escrever uma história incrível. O homem que chega como escravo é conhecido como líder e morre como referência, não unicamente pelo que ele fez, mas pelo que Deus fez a partir da vida dele.